Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Enéas Maia, sou graduado em Administração de Empresas pela Unimontes, especialista em Matemática e Estatística pela Universidade Federal de Lavras. Trabalharemos nessa aula a disciplina de Gestão de Propriedade Rural. Peço que em todas as nossas aulas que vocês estejam sempre munidos de papel e caneta, tá? Para anotar observações que vocês julgarem necessárias para posterior debate e resolução de dúvidas. Como todo bom trabalho depende de empenho de tudo, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades complementares que se fizerem necessárias. Tudo bem? Então vamos lá. Nessa segunda aula, vamos trabalhar os seguintes conceitos. Acompanhe o slide, por favor. Nesta aula, vamos verificar a noção básica de gestão financeira, conceito de custos fixos e custos variáveis, processo de identificação de custos em mão de obras, equipamentos, insumos e preço de venda dos produtos, variáveis a considerar no planejamento de safras, compreender as políticas para a agricultura familiar, crédito e assistência técnica, seguro safra, geração de trabalho e renda e outras formas de agregar valor à propriedade rural, empreendedorismo na agricultura familiar e turismo rural. Pessoal, vamos lá. Na busca de rentabilizar o nosso negócio, ou seja, aumentar o nosso lucro, uma das primeiras atitudes que devemos adotar é a administração de nossos custos de maneira eficiente, porque às vezes temos um volume bom de vendas, temos um mercado consumidor fiel, só que no final do processo o nosso lucro é pequeno ou fora do padrão de mercado. Então temos que aprender a controlar e quantificar todos os nossos custos, sejam de produção, preparação do produto para a venda, transporte e comercialização. Dentro deste contexto, vou começar a ver com vocês os conceitos de custos e despesas. Vamos então ao nosso slide. Nós temos o custos, que é o valor gasto com bens e serviços para a produção de bens e serviços. Exemplos: matéria-prima, energia aplicada na produção de bens, salários e encargos do pessoal para a produção. E nós também temos despesas, que é o valor gasto com bens e serviços relativos à manutenção da atividade da empresa, bem como aos esforços para obtenção de receitas através da venda dos produtos. Exemplo: materiais de escritório, salários de administração. Demonstrado para vocês a diferença entre custos e despesas, devo salientar que os custos têm a capacidade de serem atribuídos ao produto final. Despesas são de caráter geral, de difícil vinculação ao produto obtido. Como os custos estão diretamente ligados ao nosso produto, então se torna extremamente importante conhecê-los e controlá-los, uma vez que eles vão influenciar a formação do nosso preço de venda, ou seja, deixando o nosso produto competitivo ou não. Então, tenho que chamar a atenção de vocês para o seguinte: na maioria das propriedades rurais, principalmente as menores, os produtores não importam muito com esse controle, ou simplesmente não o fazem. Vou insistir mais uma vez na minha fala. Quem faz hoje o preço de nossos produtos no mercado ou feiras é o consumidor, e não mais quem produz. Isso, na maioria das vezes, reduz substancialmente as margens de lucro do produtor rural ou até inviabiliza a comercialização de seus produtos, já que se tratam de produtos normalmente perecíveis e que torna necessária a sua venda de forma rápida. Já que aprendemos que, para produzir, temos custos e despesas, vamos agora aprofundar mais um pouco na classificação dos nossos custos, que normalmente são encontrados em qualquer forma de produção: os custos fixos e os custos variáveis. Vou demonstrar o conceito neste slide para vocês. Custos fixos são aqueles que não sofrem alteração de valor em causa de aumento ou diminuição da produção, independentemente, portanto, do nível de atividade, conhecidos também como custos de estrutura. Exemplo: limpeza, conservação, aluguéis de equipamentos, instalações, salários de administração, segurança e vigilância. Também temos os custos variáveis, que são classificados como custos de despesas variáveis, aqueles que variam proporcionalmente de acordo com o nível de produção ou atividade. Seus valores dependem diretamente do volume produzido ou do volume de vendas efetivado em um determinado período. Exemplo: matérias-primas, comissões de vendas, insumos produtivos, água, energia. Aluno, conhecendo esses dois conceitos, o próximo exercício que devemos fazer é começar a identificar em nossas propriedades os nossos custos, ou os custos envolvidos para cada parte do seu processo de produção. Pessoal, preste bem atenção. Anote todos para posteriormente fazer o acompanhamento e um planejamento futuro de sua safra ou sua atividade, que deve ser realizado em sua propriedade. Sejam realmente detalhistas, não deixem passar nenhum custo ou despesa sem anotar.
Esse exercício constante vai ajudar vocês em sua propriedade na identificação de seus custos e despesas. E como conseguir fazer uma formulação de preço, onde você consiga realmente o lucro desejado ou programado. Dentro de uma propriedade, podemos identificar custos que têm um peso bem grande, como por exemplo, custo com mão de obra. Nós verificamos a importância disso quando temos que definir quantos empregados serão necessários para realizar determinada tarefa. Por exemplo, preparação do solo, plantio, tratos culturais e colheitas de determinado produto em nossa propriedade. Temos que definir quantos empregados precisaremos em cada fase do processo, como vai ser a sua forma de pagamento, se será por empreita, por contrato, por carteira assinada, qual o tempo que durará esse contrato, quais os encargos trabalharistas que estamos sujeitos, com o tipo de vínculo escolhido para... e assim por diante. Tudo tem que ser anotado no seu planejamento para os controles posteriores, tanto quanto aos custos incorridos, como a forma de apropriação desses custos, tá? Outra parte importante nesse processo de controle de custos, que torna-se muito importante, é o controle com gastos de aquisição ou contratação de equipamentos para serem utilizados. Por exemplo, na preparação e no plantio, vimos que equipamentos podem ser próprios ou contratados de terceiros. E em qualquer uma das opções, temos vários custos para serem controlados. Se forem contratados ou alugados, temos os custos de trabalho de equipamento por hora ou empreita. Porém, se os implementos forem da propriedade, também temos vários custos, como aquisição, manutenção, a depreciação destes implementos e, dependendo do nível de mecanização de sua propriedade, estes custos são de grande relevância. Já que estamos tratando de custos de grande relevância, também temos os custos com insumos. Você sabe o que são insumos? Vamos lá, vou dar o conceito para vocês no slide agora. Insumos. Os insumos podem ser classificados genericamente como todas as despesas e investimentos que contribuem para a formação de determinado resultado, mercadoria ou produto, até o acabamento ou o consumo final. Na atividade agrícola, os insumos são compreendidos como todos os produtos necessários à produção vegetal e animal, adubos, vacinas, tratores, sementes, entre outros. Pessoal, pelo conceito, vocês podem entender a importância de controle dos custos dos insumos, uma vez que eles são consumíveis em todo o processo produtivo, desde o plantio até a venda do produto. Então eu insisto com vocês, vamos mudar a cultura do improviso na atividade rural, sobretudo na agricultura familiar. Vamos aprender a anotar e controlar todas as nossas despesas e custos. Isso é muito importante, porque permite ao produtor controlar realmente a sua margem de lucro, simplesmente pelo fato dele conhecer quanto custa seu produto. Então ele consegue saber se seus resultados estão dentro do esperado ou não, para tomar as medidas corretivas caso sejam necessárias em algum desvio encontrado. Aluno, conhecer esses conceitos ajuda muito na gestão da propriedade rural. Os outros conhecimentos que tornam a gestão um pouco mais simples são a questão das políticas de governo para a agricultura familiar. Não se trata simplesmente de entender de debate político, mas sim entender a relevância, ou seja, a importância que o governo coloca na agricultura familiar no Brasil. Como já vimos a estatística da representatividade da agricultura familiar tem na produção de alimentos no Brasil, que chega a quase a 70% de tudo o que é produzido, pessoal, o governo, para garantir que as pessoas continuem no campo produzido, cria diversos incentivos de fomento e desenvolvimento de políticas que diminuem a pobreza e melhoram a produção de alimentos, ou seja, as políticas públicas para a agricultura familiar. O maior ou principal programa que o governo desenvolve para a agricultura familiar é o PRONAF. Vamos lá, vocês se lembram o que é PRONAF? Vamos ver através do nosso slide. Pessoal, PRONAF é um programa de crédito que permite acesso a recursos financeiros para o desenvolvimento da agricultura familiar. Beneficia agricultores familiares assentados da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais que podem fazer financiamentos de forma individual ou coletiva, com taxas de juros abaixo da inflação. Facilita a execução das atividades agropecuárias, ajuda na compra de equipamentos modernos e contribui no aumento da renda e melhoria da qualidade de vida no campo. Pessoal, depois de vermos o conceito de PRONAF, vamos relembrar as linhas de crédito ao que o PRONAF dão direito. Nós temos o PRONAF Custeio, que financia atividades agropecuárias de beneficiamento ou industrialização, comercialização da produção própria ou de terceiros,
agricultores familiares enquadrados no Pronaf. Nós temos também o Pronaf Investimento, ou seja, do grupo Mais Alimentos, que financia máquinas e equipamentos visando a melhoria da produção e serviços agropecuários ou não agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas. Temos também o microcrédito rural, que atende agricultores de menor renda, permite o financiamento das atividades agropecuárias e não agropecuárias, podendo os créditos cobrirem qualquer atividade que possa gerar renda para a família atendida. Temos também o Pronaf Agroecologia, que financia investimentos do sistema de produção agroecológicos ou orgânicos, incluindo os custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento. Temos também o Pronaf Mulher, linha oferecida especialmente para as mulheres que financiam investimentos e propostas de crédito independente do estado civil da mulher. Pode ser usado para investimentos realizados nas atividades de agropecuárias, turismo rural, artesanato e outras atividades no meio rural de interesse da mulher agricultora. Temos o Pronaf Eco, que são investimentos para implantação, utilização, recuperação de tecnologias de energia renovável, como biocombustíveis, armazenamento hídrico, pequenos aproveitamentos hidroenergéticos, silvicultura e recuperação do solo. Também temos a linha Pronaf Agroindústria, que financia investimentos, inclusive em infraestrutura, que visam o beneficiamento e o processamento, a comercialização da produção agropecuária e não agropecuária, e de produtos florestais e do extrativismo, ou de produtos artesanais, e a exploração do turismo rural. Também temos a linha Pronaf Semiárido, que financia projetos de convivência com o semiárido, focados na sustentabilidade dos agrossistemas, que priorizem infraestrutura hídrica, implantação, ampliação, recuperação ou modernização das demais infraestruturas, inclusive aquelas relacionadas com projetos de produção e serviços agropecuários e não agropecuários, de acordo com a realidade das famílias agricultoras da região semiárida. Temos também o Pronaf Jovem, que financia propostas de crédito de jovens agricultores e agricultoras com idade entre 16 e 29 anos. Os recursos são destinados à implantação, ampliação ou modernização de produção e serviços nos estabelecimentos rurais. Temos o Pronaf Floresta, que financia projetos para sistemas agroflorestais como exploração extrativista, ecologicamente sustentável, plano de manejo florestal, recomposição e manutenção de áreas de preservação permanente e reserva legal, recuperação de áreas degradadas. Temos o Pronaf Custeio e Comercialização de Agroindústrias Familiares, destinados a agricultores em suas cooperativas ou associações, para que financiem suas atividades de custeio do beneficiamento da industrialização, da produção própria ou de terceiro. E também, por último, temos o Pronaf Cota Parte, que financia investimentos para integralização de cotas partes de agricultores familiares filiados a cooperativas de produção ou para aplicação em crédito de capital de giro, custeio ou investimento. Outra política que o produtor pode contar em sua propriedade é a política da assistência técnica e extensão rural, o ATR, que é uma política pública que leva assistência técnica às propriedades rurais, melhora os processos no trabalho e, consequentemente, a qualidade de vida dos agricultores. Pois é, vamos ver como é que ele funciona. As parcerias do MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com instituições públicas estaduais e privadas, principalmente aquelas sem fins lucrativos, garantem apoio ao produtor desde o início da safra até a colocação do produto no mercado. As atividades do ATR são vinculadas à Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e buscam ampliar conhecimento e tecnologia com a finalidade de aumentar a produtividade pública e o acesso às políticas públicas à população rural brasileira, respeitando a diversidade social, econômicas e étnicas, culturais e ambientais do país. Outra política que eu já falei na outra aula com vocês é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que é uma ação do Fome Zero, do governo federal. O PAA garante o atendimento de populações em situação de insegurança alimentar e nutricional e promove a inclusão social no campo, fortalecendo a agricultura familiar, por meio do programa criado em 2003 e o atualizado pela Lei 12.512 de 2011, os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais podem adquirir os alimentos diretamente dos produtores. Quem é o beneficiado? São os agricultores familiares, assentados de reforma agrária e povos e comunidades tradicionais,
Como funciona a compra? Se dá mediante processo de dispensa de licitação. Os preços não devem ultrapassar os valores praticados nos mercados locais. Produtos orgânicos ou agroecológicos admitem um sobrepreço de até 30%. Também temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Instituído pela Lei 11.947 de 2009, o PNAE prevê a compra de ao menos 30% dos alimentos provenientes da agricultura familiar para serem servidos nas escolas da rede pública de ensino. É alimento fresco e de qualidade na alimentação escolar. É a garantia de geração de renda para os agricultores e o município dinamizando a economia local. Tá? Outro programa que ajuda a fixação do homem na terra é o Programa Nacional do Crédito Fundiário, o PNCF, que tem por objetivo facilitar o acesso à terra e aumentar a renda dos trabalhadores rurais. O Programa Nacional de Crédito Fundiário financia a aquisição de imóveis rurais não passíveis de desapropriação. Ele também prevê investimentos em infraestrutura básica, estruturação de unidades produtivas e projetos comunitários de convivência com a seca no semiárido e de recuperação ambiental. Quem acessa trabalhadoras e trabalhadores rurais sem terras, jovens rurais ou agricultores com áreas insuficientes para sua produção, ou seja, os minifundistas. O financiamento do Programa Nacional do Crédito Fundiário, o programa conta com duas linhas de financiamento. A primeira é o combate à pobreza rural para regiões de trabalhadores pobres e o outro é o Programa de Consolidação da Agricultura Familiar para agricultores familiares que desejam ampliar a sua propriedade. O governo criou outras políticas de incentivo à agricultura familiar, que eu vou só citar, senão vai ficar muito longo. São elas: Programa Terra Legal, Programa de Cadastro de Terra e Regularização Fundiária, Programa Terra Forte, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Pessoal, também não posso deixar de falar com vocês sobre o programa do Garantia Safra, que é um seguro que serve de garantia aos agricultores em caso da perca de produção causada por problemas climáticos com a seca, por exemplo. Ele é voltado aos produtores com renda familiar de até um salário e meio por mês, desde que possua a declaração de aptidão ao PRONAF, ADAP, e tenham feito adesão ao Garantia Safra. Quando pode ser acionado o Segura Safra? Quando for comprovado a perda de pelo menos 50% da safra do município por seca ou excesso de chuva. De onde vêm esses recursos? O Garantia Safra possui um fundo que é constituído pela contribuição individual dos agricultores familiares, pela contribuição anual dos estados e dos seus municípios, que aderirem ao programa e por recursos da União. O aporte financeiro dos municípios é calculado em função da quantidade de adesões realizadas na localidade. Pessoal, para finalizar este assunto, ainda ressalto que o governo, além dessas políticas que eu enumerei aqui, ele desenvolve junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário várias outras frentes e políticas públicas com relação à educação, recuperação da cidadania do produtor rural, como o Pronera e o Pronatec, e outras políticas que garantem uma infraestrutura melhor para atender o campo e facilitar o acesso às áreas produtoras, evitando gargalos e melhorando efetivamente o transporte. Para finalizarmos esse tema, vejamos o seguinte slide. Políticas públicas para a agricultura familiar têm o objetivo de manter o homem no campo, gerar riqueza e cidadania. Aluno, continuando com os tópicos de nossa aula, vamos ver a importância de gerir os custos e despesas em nossas unidades de produção. Vimos também a importância de conhecer e utilizar as políticas públicas que o governo criou e implementou para fortalecer a agricultura familiar no Brasil. Então agora veremos a necessidade de agregar valor, ou seja, gerar renda em nossa propriedade rural. Então eu pergunto para vocês, o que é agregar valor? Vamos lá. Agregar valor é acrescentar inovações, valores e diferenciar aquilo que é colocado no mercado, de modo a satisfazer seu cliente. Agregar valor é um desafio para o dono de empresas que buscam manter seu negócio mais atraente ao longo do tempo. Caro aluno, agregar valor ao seu produto, a sua marca, a sua identidade, é uma palavra de ordem, uma vez que os produtos são muito parecidos, com muito pouca diferenciação. Então, criar um diferencial é agregar serviço ao seu produto. E isso o pequeno produtor rural está conseguindo fazer, quando ele enxerga a sua unidade de produção como um empreendimento, com produtos e serviços que têm que serem diferenciados para encantar o cliente.
Na atualidade, uma alternativa de geração de renda que alguns produtores estão desenvolvendo é diversificar seu negócio, investindo, por exemplo, em turismo rural ou agroturismo. Essa é uma boa opção de geração de renda e diversificação do negócio, o que deve contar muito com o apoio do Ministério do Turismo e com órgãos de assessoria e fomento na área de negócios. Também é feito na área rural. A maioria das pessoas que vivem em cidades cheias e tumultuadas estão doidos para visitarem locais com ar puro, gastronomia diferenciada, tranquilidade, um ambiente com clima aconchegante de pessoas simples e que lhes remetam um pouco da ruralidade em que há nas propriedades rurais pelo Brasil afora. Então vamos andando, porém devagar. Vamos definir alguns termos importantes para a nossa compreensão. O que é turismo rural? Vamos a mais um slide para essa definição. Turismo rural, ou agroturismo, é uma modalidade do turismo que tem por objetivo permitir a todos um contato mais direto e genuíno com a natureza, a agricultura e as tradições locais, através de hospedagem domiciliar em ambiente rural familiar. Segundo o documento do Ministério do Turismo do Brasil, Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural, a conceituação de turismo rural fundamenta-se em aspectos que se referem ao turismo, ao território, à base econômica e aos recursos naturais e culturais, e à sociedade. Como base nesses aspectos e nas contribuições dos parceiros de todo o país, define-se turismo rural como o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando valor e produto e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade. No Brasil, são muito procurados o turismo rural em fazendas centenárias, por exemplo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, como também passeios equestres no Pantanal Mato-Grossense e trilhas em fazendas históricas no interior paulista. Aqui a deixa transparecer que é uma atividade feita em grandes propriedades, porém elas também podem e devem ser desenvolvidas em pequenas propriedades, sobretudo a área da agricultura familiar, em que o produtor, quando tem interesse nesse segmento, o mercado é muito amplo e o que se tem que focar é no diferencial da sua propriedade, ou seja, no apelo que o deixe mais confortável para trabalhar, seja com recursos naturais diferenciados, como cachoeiras, caminhadas ecológicas, turismo de aventura, ou também o seu diferencial gastronômico, como a produção de queijos, doces, frutas, para serem colhidas, degustação de vinhos. Nesse segmento cabe de tudo um pouco. O turista quer ficar perto da realidade rural, sentir o prazer de sentir livre, buscando a maioria das vezes simplicidade, simpatia, comida bem feita, tudo aquilo que lhe tire de sua rotina corrida e agitada das grandes cidades. Então, o principal para eu alcançar o sucesso no segmento é qualificar-se para realizar um atendimento totalmente diferenciado, tanto nas acomodações como nas atividades que podem ser feitas ao ar livre, ou até mesmo onde ele possa participar do processo de produção da unidade. Também é a forma que o produtor agregar valor aos seus produtos, podendo dessa forma fazer uma comercialização diferenciada de seus gêneros, até os mais simples, tais como ovos, hortaliças, frutas e doces. O cliente, nesse caso, o turista, procura uma proximidade com as atividades rurais, que eles não têm em espaços urbanos ou grandes cidades. Eu também tenho que chamar a atenção de vocês para a seguinte situação. Um negócio interessante para o turismo rural e para o sucesso de sua empreitada realmente é estruturar um planejamento bem feito, lembrando que toda exploração traz consigo consequências para o meio ambiente e para o local onde comunidade rural como um todo. Então, pensar no negócio de forma que ele não degrade ou prejudique o ambiente é uma exigência importante. Na realidade, o negócio tem que ser viável financeiramente, senão ele quebra, ecologicamente e socialmente justo, ou seja, gerar renda para toda a cadeia. Se o produtor tiver essas preocupações, as chances de seu negócio dar certo e prosperar são muito grandes. Para ilustrar a importância que o turismo rural está tomando, vou colocar um slide com a definição e a programação da ONU, ou seja, a Organização das Nações Unidas, a organização acerca do tema, no próximo slide. Nesse slide eu mostro uma notícia publicada em 3 de janeiro de 2017,
onde a ONU, através da Organização Mundial do Turismo, a Agência das Nações Unidas, declarou que 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável. O principal objetivo é destacar o potencial turístico para o desenvolvimento econômico sustentável, a geração de empregos, redução da pobreza, proteção ambiental, defesa do patrimônio cultural, entre outras estratégias. Pessoal, finalizamos aqui e desejo a vocês sucesso nos seus estudos. Obrigado.